Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Muito boa tarde, valentes. Deus abençoe a sua vida, graças a Deus. Mais um dia abençoado, uma segunda-feira abençoada, onde nós temos essa grande e abençoada oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, podendo ajudar, podendo crescer juntos, né? Aqui na Hora dos Valentes, eu e o Anderson, aqui na Adore Mais FM em São Paulo, 102.1, e também aqui no meu canal Murilo Rossafa, falando com você homem e com você mulher também, que quer que seu homem seja um homem bem posicionado. Então, aproveite essa uma hora aqui da Hora dos Valentes e mande a sua pergunta, né? Mande a sua pergunta aqui, pode ser pelo chat, né, do meu canal, pode ser também pelo nosso WhatsApp aqui da Igreja de Kissimmee, né, que é o que nós sempre falamos, né? O pessoal já vai colocar aqui para você isso, mais um, que é Estados Unidos, 407-978-4244, e que nós tenhamos aqui um dia muito abençoado, né? Esse programa aqui que faz parte do Ministério Mudança de Vida, o Ministério da Bispa Cléo, né? Então, que você tenha um dia muito abençoado aí e vamos participar juntos desse momento tão importante para todos nós, que é um prazer nós estarmos aqui, né, Anderson? Com certeza, Murilo, boa tarde. Murilo, boa tarde a todos. Boa tarde a você, homem, né, nosso alvo aqui. Boa tarde você, mulher também, né, que a gente cada semana tem sabido que tem quase mais mulheres e às vezes mais mulheres confirmando a escrita, né, do interesse. Isso. E claro, né, quantidade não é tudo. Tem uma frase que a bispa usa que o mais interessante é o mais interessado. Então, não é quantas pessoas, mas quem realmente está interessado, e assim é no programa, no culto, na leitura da palavra, no aproveitar, né, cada oportunidade, como a Bíblia diz, né? Encorajem-se, né? Animem-se no dia que se chama hoje, não tem amanhã, ontem já passou, não adianta lamentar, não adianta de repente você olhar para trás agora, olhar no retrovisor. Agora há pouco ainda a gente ouvia, né, do primeiro semestre, amanhã nós já estaremos no mês 4, quer dizer, já passou, né, metade do primeiro semestre, 3 meses, e agora a segunda metade do primeiro semestre. Como está o seu saldo? E não é o do banco, não. Como está o seu saldo espiritual? Quais são as oportunidades que você aproveitou, tem aproveitado, né? Essa, por exemplo. Esse é um programa desse ano, né? Agora há pouco ainda o pessoal informou que é o 7º programa esse ano. Você aproveitou? Você já tem um avanço considerável, pensamentos que você mudou, visões de vida, visões que não eram suas, que você já tirou da sua mente, da sua vida, né? Que era do seu pai, do seu avô, do seu tio, que era de alguém que você acompanhava, assistia, que não era uma boa referência. Todo programa, toda segunda a gente traz Jesus como referência. Exatamente. Isso é uma coisa que, se você tem absorvido, cada semana você tem se parecido mais com ele. É isso que o Anderson falou. O que você tem estabelecido na sua vida, porque as pessoas hoje em dia, você sabe muito bem disso, as pessoas elas estão sempre buscando alguma coisa para ocupar o tempo delas, né? Antigamente as pessoas ocupavam o tempo delas com leituras, com esportes, né? E isso, infelizmente, com o surgimento aí da internet, das redes sociais, isso infelizmente foi se perdendo. Então as pessoas, infelizmente, elas não têm investido tempo no autocrescimento, elas não têm se tornado peritas naquilo que elas fazem, elas não têm crescido espiritualmente, elas não têm progredido em muitas áreas. Então, as 24 horas é para todos nós. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, a mesma quantidade de minutos e segundos, mas a diferença é o que nós temos feito. O mal da maioria das pessoas hoje em dia é o mal da procrastinação. Então, daqui a 55 minutos, o programa vai terminar
Alguns vão ter estabelecido um novo padrão, novos hábitos, uma reflexão da vida. Outros vão terminar e vão partir para outro vídeo, né? Para outra atividade, para outro compromisso, e assim vai levando uma vida. E é o que o Anderson acabou de falar, né? Nós estamos entrando já em abril, no mês 4, né? Ou seja, estamos aqui já na metade do primeiro semestre. Então, o tempo voa, né? Daqui a pouco estamos no início dos 52 dias, daqui a pouco a gente já começa a ouvir as musiquinhas, propaganda de Natal, né? As decorações, né? A gente vai descobrir como é que é aqui, né? Mas no Brasil, passou agosto, já começa a aparecer panetone, né? Isso aí. Mas aqui a gente ainda não sabe como é que é a programação deles, né? Mas daqui a pouco voou. Daqui a pouco 2025 já acabou, 26, e aí? Como que você tem desfrutado, investido, aproveitado a sua vida? Não é verdade? Com certeza. A gente teve um dos programas, o retrasado, se eu não me engano, você falou, né, sobre a necessidade, né, da gente investir nessa sequência, né? E quando a gente para e pensa, hoje, de novo, esse assunto de como você ocupa o seu tempo, parece até contraditório, né? A gente está aqui num programa da internet falando contra a internet. É que a gente precisa saber na vida separar. Eu estava pensando, né? Essas profissões que dizem que as pessoas precisam muito estudar para elas ficarem muito boas. Né? Existem profissões, isso é inegável, né? Existe a bênção de Deus, existe pessoas que nasceram com um talento absurdo para algumas coisas, mas existem aquelas pessoas que estudaram demais. E estudar, quando a palavra estudar é dita, você pensa em qual palavra primeiro? Concentrar, foco. Concentrar. Isso, foco. Ou seja, se eu te perguntasse então, se eu esticasse isso, concentrar no quê? O que vem na tua cabeça? No crescimento. Sim, não, mas falando da profissão, né? Digamos assim, igual você, até determinado momento da sua vida, eu vou ser um advogado, né? E você trilhou esse caminho e passou por todos os processos que tinha que passar. Sim. Quando alguém te falava estudar, a palavra era concentrar? Voltando então, profissionalmente. Vamos imaginar o Murilo advogado. Estudar para você. Primeira palavra que vem na sua mente? Preparação. Sim. Aí se eu falar preparar, como? O que vem na tua mente? A primeira palavra. Atitude. Qual atitude, no caso do estudo? Exercer o que aprendeu, a prática. O que eu ouvi, eu estabelecer na minha vida. E coisas e leis, lendo, né, relendo matérias e tal. Isso. Você consegue imaginar correta, né? hoje, vamos falar de uma área que você passou pelos processos, né? Para mim, a pessoa passar pelos processos, foi lá, passou na prova da OAB, que acho que é 2 em cada, se eu não estiver enganado, 2 a cada 160 passam, né? Então, assim, mais ou menos. Acho que 92, 94% reprova. E não chega lá, né? É. Se acredita que dava para só assistindo coisas você ter chegado onde chegou? Não. Impossível. Ou seja, tem um lado que é ruim, é massivo, é maçante, é cansativo. No caso, vamos falar do direito, como algumas profissões, você tem que ler. Se você não lê, não adianta ser. Eu vou assistir o vídeo do fulano. A gente precisa entender que hoje, na nossa era, essa era digital, muita coisa, os vídeos são os atalhos. E tem gente que quer ser grande por atalhos. Por exemplo, é igual a igreja. Não dá para uma pessoa só assistir o que a igreja... vamos falar da igreja. Se uma pessoa assiste o que a igreja produz no Instagram, no Facebook e até no YouTube, o que é colocado nos shorts, dá para ela ser forte? Não, ela precisa da comida sólida, né? Das 2h30 dos cultos. Exatamente. É disso que eu estou falando. Hoje tem gente que está querendo esse lado legal, sabe? Esse lado bom, né? Por exemplo, o que toda semana eu bato. Assistir o nosso programa é uma bênção. Mas você precisa estar inteirado. Você já entrou no grupo do Telegram dos 300 Valentes? Toda semana tem um material lá, é um culto, que assim, quem tem levado a sério não assiste. Assiste, anota, reflete,
medita, pega pontos e traz para si. E ó, não bastando, uma vez por mês ele vai ouvir aquele culto de uma forma resumida, voltada para o tema que ele ouviu com um homem, a visão de homem. Porque ele vai ter ouvido, ele vai ter escrito aquilo que foi para ele impactante, né, na personalidade dele, no contexto dele. Ele vai estar vendo alguém falar, colocar as próprias experiências e muitas vezes, como acontece nos trabalhos, ele é confrontado com aquilo. Esses são os homens que a gente tem visto mudando de postura, de caráter, mudando a visão própria, a visão de si mesmo, a visão em relação à sua família, mudando a visão em relação à sua mulher, seus filhos, sua profissão. Esses são os homens que estão ganhando mais. Ó, primeiro, já falei no primeiro ponto que toca, a parte do corpo mais tocante do homem, né? Que é o bolso. A primeira coisa, o homem que ele se coloca nessa condição, ele passa a ganhar mais. Porque ele não aceita ser mais um. Ele sobe o nível. Ele se torna um marido, um homem mais atraente para a mulher dele. A mulher dele vai ter mais interesse nele. Interesse. Aí você pode estar falando assim, que tipo de interesse? Todo tipo de interesse. Tem mais interesse em olhar para ele, em ouvir ele, em estar com ele de todas as formas. Os filhos passam a escutá-lo e a ouvi-lo mais. Por quê? Porque veem que está saindo algo dele, que aquilo que o pai fala acontece depois. Não é que ele se torna um profeta, mas ele se tornou um homem hábil. Ele passou a pensar como Deus, ele passou a pensar como Deus quer que ele pense, e o que ele fala passa a dar certo, a funcionar, ele passa a ser um conselheiro dos seus amigos. E esse homem, inevitavelmente, daqui a pouco vai estar servindo mais, servindo na igreja, servindo na comunidade dele. Como a gente viu, a semana passada ainda a gente viu vários desses colocando aqui, até depois do programa, ó, passei a fazer tal trabalho na minha casa, vídeos que a gente viu aqui de homens colocando da sua família, passei a fazer isso na minha empresa, na igreja hoje eu já sou um obreiro, sou um evangelista, mas precisa do que ele falou, segue a sequência. Concentração, preparação e atitude. Sem isso, por isso que o mundo hoje é líquido e nunca foi tão fácil se destacar como hoje. Sim, porque as pessoas, elas de fato, infelizmente, aceitaram um padrão muito baixo, né? Ela se contenta que tem gente com um padrão baixo, então como ela não está sozinha nesse padrão, ela se contenta que ela não é a única, né? E é por isso que as pessoas estão frustradas, e nem é por minoria, isso que... né? Hã? Ela não é a única e nem minoria, né? É a maioria, reclama do dinheiro, reclama das oportunidades, mas quando a gente pega para analisar as vagas de emprego, quando a pessoa fala do desemprego, na verdade não tem desemprego, tem falta de pessoal capacitado, porque tem empresas que elas nunca preenchem, por mais que elas ofereçam salários maiores, elas nunca preenchem algumas vagas, tanto que muitas vezes a gente vê que essas empresas, quando é possível, elas contratam pessoas de fora, fazem aquele trabalho, né, onde contratam uma pessoa da Índia, do leste europeu, né, que é dos Estados Unidos, e aquela pessoa trabalha para lá, por quê? Porque não tem pessoas qualificadas no próprio país. Inclusive do Brasil, né? Então, a pessoa não se coloca naquela posição, ou seja, ela aceita ser aquela pessoa mediana para baixo, né? E essa falta de posicionamento, pessoal, é o que arruína a vida das pessoas. E a falta desse posicionamento, muitas vezes, vem de uma falta de autoridade. O que tira a autoridade, especialmente dos homens, falando para eles especificamente, é o pecado. O pecado tira a autoridade. Tanto eu quanto o Anderson já conversamos com pessoas, com homens, que eles não tinham força para reagir. Porque eles aceitaram, eles viveram da vida da maneira que eles quiseram viver durante muito tempo, e agora como se eles não tivessem potencial, capacidade, força, moral para poder se levantar, para poder exigir alguma coisa. Isso a gente vai lá no princípio, quando a gente vai lá para o Jardim do Éden. Quando a gente lê lá, depois dá uma lida nessa palavra de Gênesis 3, né, que quando o Senhor foi lá no final do dia conversar com Adão, Adão e Eva se esconderam.
E o Senhor perguntou, onde está você? E o Adão disse, olha, eu ouvi os passos do Senhor e eu me escondi porque eu estava nu. Né? E a gente sabe que talvez ele ficou nu lá por centenas, milhares de anos e aquilo nunca foi um problema. Não é verdade? E por que ele se escondeu de repente? Por conta do pecado, por conta da desobediência. E é tão engraçado, é tão interessante, que essa sensação de nudez, né, Anderson, ela vem daquela sensação de vulnerabilidade, ou seja, eu não tenho o que falar, eu não tenho como chegar em Deus, não tenho como exigir alguma coisa porque eu errei. Então o diabo ele dá aquela força para a pessoa pecar e depois ele manda acusação. Porque é o que o Senhor mesmo falou, quem lhe disse que você estava nu? Desde quando isso foi um problema para você? E agora é um problema? Porque a nudez, às vezes você não vê pessoas nuas na rua, pessoas normais, mas a pessoa não tem força, porque ela se sente vulnerável, ela se sente despreparada, ela se sente atacada, frágil, porque ela não tem o relacionamento com Deus, porque o pecado, ele tira a nossa autoridade. E o Senhor perguntou, né? Peraí, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu lhe proibi de comer? Mas aí a gente vai e analisa, que fruto era aquele? Era o fruto do conhecimento. Lembra que as pessoas hoje em dia, esses dias eu estava falando com uma pessoa, eu e você, né, Anderson? Você estava falando, eu, você e Isaac, na verdade. A gente estava falando com uma pessoa que ela está sempre buscando conhecimento. É o fruto que as pessoas têm buscado hoje em dia. Eu comi do fruto do conhecimento. E ela está cada dia mais nua, mais insegura, fraca e mais confusa. Mas fraca. Ela não busca tanto conhecimento? Não era para estar mais sensata, mais corajosa, mais firme das suas convicções? Não. Nada, está tudo vazio. Esse monte de conhecimento que a Eva aqui buscou, que a Eva falou, não, a serpente me enganou. Mas peraí, como é que se engana uma pessoa que foi buscar conhecimento? Não é? Não é contraditório isso? Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, a gente sabe, ela vem de temer a Deus. Então, quando eu busco o conhecimento pelo conhecimento, eu fico mais ignorante, eu fico mais inseguro. Você não vê essas pessoas que estão sempre atrás de notícia? A gente vê aí no tempo de pandemia, por exemplo, as pessoas ficam, ao invés de ficar mais seguras, mais convictas, ficam com mais medo de tudo, né? E cada hora tem uma pandemia nova, né? Pandemia, como ele está colocando, fonte de interesse de notícia, né? A pandemia que a gente vive aqui agora é a pandemia migratória, né? Que é uma coisa que as pessoas, elas temem e tremem. Só fazendo um acréscimo no que você estava falando, de profissional, derrubando um outro mito que as pessoas dizem. Por exemplo, essa é uma situação que acontece muito aqui. É muito difícil, né, um brasileiro comum, uma pessoa comum, ela entrar aqui e ela já conseguir um green card, vamos falar assim, né, o status ali permanente migratório. Mas se ele tiver uma habilidade extraordinária, se ele for o perito, né? Inclusive eles usam essa expressão aqui, se ele for o perito na área dele, o país é que diz assim, ó, vem que eu te quero. Vem aqui que aqui você vai ter aqui eu te faço o sinal verde. Então assim, é extraordinário como atleta, né? Por que um país como esse ganha a Olimpíada desde não sei quando? Você pode olhar, quando você olha muitos dos atletas deles, você já reparou a quantidade de atletas que não tem a característica, em alguns esportes, eles não têm a característica física, né, do americano tradicional. Tem alguns esportes que você fala, não, mas aquele rapaz ali, ele é americano? Aquela moça é americana? Parece que é de tal país, por quê? Porque vendo aquela habilidade eles fornecem vistos, que é o que ele está falando. Tem empresa que não contrata qualquer um, mas o melhor da função, o melhor da área, o melhor aquele que dá resultado, né? Aquele que se preparou, é o contratado, é o escolhido, é o selecionado.
Isso é a cultura, uma cultura de excelência, né? Você, exatamente isso. A gente lembra, na Bíblia a gente já vê um padrão assim, que é o de Nabucodonosor. Uhum. Nabucodonosor, ele teve um dos maiores impérios que já existiu, talvez o número um. Por quê? Porque além dele ter uma cabeça de grandeza, ele não ia lá e dizimava todo mundo, não, ele deixava o que era bom. Ele trazia, tanto que trouxe os judeus, trouxe o Daniel, trouxe outros judeus que eram jovens, inteligentes, bonitos, né, que poderiam colaborar, contribuir. Então é o que esse país aqui tem essa mentalidade. Vamos atrair os melhores para cá. Vamos atrair aqueles que vão nos ajudar a crescer, a melhorar ainda mais. E não tem limite, não. Para alguém que vai falar, ah, não, mas é para algumas coisas, não. Para quem não sabe ou talvez não lembre, o Elon Musk, ele é imigrante. E olha onde ele está. Aqui o pessoal brinca que o presidente é o Elon Musk. O pessoal esses dias ainda falou, né? O governo do Elon Musk, quer dizer, né? De propósito, né? Então, veja, o cara... Ele é sul-africano, né? E ele não nasceu aqui, não é filho, não, ele veio para cá já, né? Ele saiu de lá, foi pro Canadá, acho que para casa de um tio, uma coisa assim, e de lá veio para cá. E teve todo o processo lá, né? Migratório, assim, olha onde o cara tá. Brincam, né? Os oponentes até brincam que o governo é do Trump aqui, é do Elon Musk. Mas, veja, é o excelente. Não estou dizendo que o cara é isso ou aquilo, estou dizendo que o cara se destacou na área dele. Isso é inegável, né? Claro. Se destacou, fez a diferença. Que é o que ainda a gente precisa, né, trazer. Os nossos homens. Isso é uma coisa que a gente fala aqui, fala nos cultos, fala com homens. A bispa cobra isso, né? A gente não pode, começa aqui, ó, mentalidade. Eu não vou entrar num lugar e qualquer um. A gente ouvia hoje ainda que um grupo de pessoas, né, reconhecia um grupo de homens pelos hábitos. Ó, eles estiveram com Jesus. Sim. Eles estavam com Jesus, eles conviveram com Jesus. Por quê? Porque foi transferido. Foi transferido o jeito, a ousadia, a coragem, né? E é isso que a gente precisa no nosso meio, né? Dentro de casa, na igreja, na sociedade, esses homens que vão fazer a diferença. Quer ver? Ó? Até que você tocou nesse assunto, deixa eu ler para o pessoal aqui, ó. Atos 4:13. Né? Depois você lê lá o capítulo 4, você vai entender todo um contexto, né? Mas diz assim, ó, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, e reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Então esse é o nosso padrão. Você, quando você está num lugar, o que as pessoas olham e enxergam em você? Aqui, Pedro e João não tinham feito faculdade, não tinham feito teologia, provavelmente, entre aspas, o português deles, né, o hebraico deles não era dos melhores, tinha alguns erros aí de concordância, né, que eram homens pescadores, eram homens da vida, braçais, né, mas a autoridade deles, a unção deles, a disposição deles em enfrentar tudo e todos, fez a diferença na percepção daqueles religiosos que tinham lá aquela pompa, né? Eram eruditos, né? Falavam uma língua assim correta, né? Mas viram, nossa, nesses homens aí tem algo diferente. E a bispa tem falou ontem, inclusive, no culto, né? Que nós recebemos essa unção do boi selvagem. Eu que sempre gostei desses vídeos de savana, esses vídeos de animais da África, né? Eu lembro muito bem daquele búfalo, né? Que é aquele boi preto, que tem muito lá na África, e ele é um dos animais mais violentos, mais corajosos que tem na savana. Ele é um animal extremamente forte e corajoso, não é um boizinho não, que fica fácil para o leão pegar ele, não, ele dá um trabalho, ele machuca leão, ele encara mesmo, ele não encara um para um, não, ele encara todo mundo que vier à frente dele. Por quê? Porque ele é selvagem, e nós temos essa unção, essa força, porque ele sabe quem ele é. Esse é o ponto, pessoal. Ele sabe quem ele é. Você já deve ter visto em fazenda aquele boi que você monta nele, que você passa a mão na cabeça dele, aquele animal enorme, com aquela cabeça enorme, né? Com aquele corpo, né? Aquele animal extraordinário. Mas se botar ele atrás de uma cerquinha de fiozinho de arame lá, ele fica lá.
Porque ele se tornou manso, dócil. Ele não sabe a força que ele tem. Mas esse boi preto, esse búfalo, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não pode ser domesticado, ele sabe que ele não pode ser domado, ele sabe que um leão não bota a banca nele. Mas ele vai saber se defender, ele sabe se colocar. Então é essa força que nós recebemos do Senhor, só que a gente precisa assumir esse papel. O pecado não pode ter mais força sobre nós, nos deixando nus, nos deixando covardes, sem a coragem que nós precisamos para enfrentar os desafios, com medo de desafios. Não, um homem ele está sempre encarando as situações, ele está sempre se colocando na frente para algo novo, para novos desafios, para crescer, para se tornar incomparável. Não é verdade? É o que a gente recebeu essa pergunta, né? E já fizemos, inclusive, naquela unção de 10 vezes mais, várias vezes essa pergunta. O que você faria se você fosse 10 vezes mais ousado, mais corajoso, né? Está aí dentro de você. É só botar para fora. É só acreditar, só fazer como o Anderson falou agora no começo. Aquilo que você está recebendo aí, ó, nessas 7 semanas, pelo menos, só daqui, fora os cultos, fora os trabalhos, as entregas de jejum, né? Tudo que você tem recebido, o que você tem pego para a sua vida, a gente está na metade do primeiro semestre, o que mudou na sua vida, o que mudou dessas últimas semanas, né? Que você tem aqui acompanhado esse programa, você tem limpado a sua vida, limpado a sua agenda, limpado de amizades erradas, limpado a sua rotina de coisas que te deixam fraco, que te deixam procrastinadores, que te deixam sem energia. O que você tem feito? Porque é aquilo que nós sempre falamos, se nada mudar, nada vai mudar na sua vida. Então tem que ficar evidente que você tem Jesus. Tem que ficar evidente a sua força, a sua excelência, a sua alegria, a sua coragem, a sua disposição, a sua santidade. Até um versículo que eu gostaria de ler aqui rapidamente para você, que é de Atos 10, que é para falar do oficial, do Cornélio, que diz aqui, ó, depois você lê lá Atos 10, ele era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. O que a gente falou esses dias? Que um homem tem o poder de levar, de converter toda a sua casa. Aqui, se fosse só a mulher de Cornélio devota ao Senhor, ela com certeza não teria essa força de ter toda a família dela devota, temente a Deus. Mas por ser o Cornélio, por ser o homem, o sacerdote, o cabeça, o líder daquela casa, toda aquela família foi abençoada, e dele ter aquela postura, dele ter aquela santidade, aquela devoção ao Senhor, o anjo respondeu, suas orações e esmolas, ou seja, suas orações e as suas boas obras, subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Ou seja, o Anderson falou semana passada, retrasado, a gente só vai botar para fora numa conversa ou numa prova aquilo que a gente estudou. Então, ele fez com que as orações dele chegassem até Deus, e Deus guardou na memória dele. Ou seja, isso mostra um homem que tinha credibilidade, um homem que acumulou coisas corretas, que tinha crédito com Deus, que plantou as coisas certas. Logo, as orações dele foram respondidas, né? Ou seja, a gente vê uma diferença aqui entre a postura de Adão e a postura de Cornélio. Um se escondeu, um não tinha crédito com Deus. O outro temeu a Deus, que é o que trouxe sabedoria, e as orações dele foram respondidas. É o que você está colocando aí, né? A diferença é, se Jesus é o nosso molde ou padrão, a grande diferença entre Adão e Jesus é o domínio que um teve sobre o pecado e o outro, o pecado, teve domínio sobre ele. Ou seja, uma medida, né, uma atitude prática de hoje, dentro do versículo que você leu e dentro do tema que a gente está. Primeira pergunta, diferente do que aconteceu com Pedro, João, né? Homens simples, mãos muito provável calejadas, né? Aquela aparência de gente queimada, encardida, né? Do sol, de gente que trabalhava sem proteção, sem refinamento, mas eles foram reconhecidos. Se eu te fizer agora
sozinho, sem tua mulher estar ouvindo, sem teus filhos, sem rede social, sem câmera, o que mais chama atenção em você? Qual é a característica que as pessoas, a primeira coisa quando pensa em você, o que que elas veem? Você sabe, não nega. Tem gente que vai ouvir o caloteiro. Tem uma marca, uma imagem. Né? Falou do fulano, ó, você já deveu e deve para não sei quantas pessoas. Você pode achar que talvez as pessoas esquecem. Existe até ditado popular para isso, né? Quem deve, esquece. Quem é credor, não. Né? Não, apesar de haver prescrição aí de 5 anos no Brasil, mas não é esquecido. Talvez você é aquela pessoa que fala demais, promete muito. Talvez você é aquele homem que a tua mulher te tolera, porque você já traiu ela, tua mulher ainda vê você com aqueles comportamentos imorais, já pegou você vendo vídeos que não vamos falar assim, né? Não correspondem. Teus filhos não te respeitam, porque você é aquele que por um momento você grita, bate, faz aquela, né? Mas você mesmo passa por cima do que fala, né? Sabe aquele homem que fala assim, ó, não quero ver vocês bebendo. Mas ele tem a latinha, ele tem igual o que fuma, né? O que fuma, isso não é bom, não presta. Enfim, isso aqui a gente está dando exemplos que são clichês, né? Mas a pergunta, responde essa pergunta para você. O que destaca na sua vida? Você pode ler de novo, Cornélio? Olha que coisa mais... Ele falou na hora, ainda falei, eu vou fazer essa pergunta. Olha o Cornélio, o homem, o que destacou no Cornélio? Um italiano, não era do grupo ali, né? Não era do grupo tradicional, não era um homem que estava no meio, sabe? Que ficava, olha para mim, né? Olha, eu tô aqui na igreja. Era um de fora. Ele era devoto e temente a Deus. Era um homem que chamou a atenção de Deus. E o Senhor falou, suas orações e suas esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Isso chamou a atenção. Esse homem tinha várias características. Ó, ele podia ser italiano, podia ser moreno, corado, bonito, aquele narigão, aquele cabelo preto verde, que começa aqui, olho italiano, verde, né? Alto. Você vê falando disso de Cornélio? Devoto, temente a Deus, generoso e um homem, ó autoridade. A autoridade que o menino falou no começo do programa. A autoridade de toda a família dele estar atrás, né? Acompanhando ele na busca de Deus. Esse foi um homem muito bem sucedido. Sim. É isso que a gente tem que estabelecer, pessoal. Você como cabeça, como liderança da sua casa, você tem que ser o primeiro a puxar a sua casa para mais perto de Deus. Não adianta aqui a gente ver, até as mulheres, a gente vê uma mulher, as esposas, né? As mães lutando com muita força. E isso é louvável, porque a gente vê que elas têm uma fome, uma sede, elas querem mudar, elas querem uma mudança na vida delas. Então elas se quebrantam para Deus, elas se abrem para a palavra. Se doam. Se doam mais. Tanto elas que a gente vê doam e doam, né? Sim. A mulher, ela doa tempo, vida, e o que for falado para ela, entrega porque vai dar certo. Ela entrega. Ela faz, ela acredita. Você não vê que grandes momentos da palavra aconteceram com mulheres. Enquanto até os discípulos, né, a gente vê em alguns momentos eles incrédulos, né? Afinal, todo o ID, né, especialmente foi colocado lá para aqueles 12, que depois se tornaram os 11, né? Aquela missão, aquela comissão foi colocada nas mãos dele, a todos nós, mas especialmente para aqueles lá que estavam mais perto de Jesus. Mas a gente vê que Jesus falou, as mulheres tiveram experiências incríveis com o Senhor, porque elas tinham um quebrantamento, e os homens precisam ter essa postura, né? Como o Anderson acabou de falar, você é visto, é lembrado, é reconhecido pelo quê? Né? Moisés era lembrado como homem de Deus. Aqui o Cornélio, um homem devoto, temente a Deus. Jó, um homem íntegro, um homem justo. E você? É lembrado como? Como enrolado, como mentiroso, como desequilibrado, como aquele que não dá para botar nada nas mãos, que não dá para esperar muita coisa, aquele que reclama, aquele que é o pesado, aquele que é o vitimista, aquele que quer tudo, mas não dá condições para nada.
A gente precisa fazer essa autoanálise, né? Porque é o que a gente está falando agora há pouco. A gente percebe que, como o Anderson falou dos atletas, a gente vê uma mentalidade aqui, a Bispa até comentou esses dias, que a mentalidade dos americanos, nesse ponto, é muito interessante, que é uma mentalidade sempre de grandeza. Tanto que você vê, os carros são enormes, né? Sempre os copos, né, são enormes, isso reflete em tudo. É a mentalidade, eles querem mais, eles querem conquistar, tanto que por muito tempo eles foram chamados de imperialistas, né? Porque eles estavam sempre com as multinacionais, ocupando territórios, espaços, mas a gente sabe, né, Anderson, o espaço ele é ocupado quando aquilo não foi ocupado por ninguém. Quando tem um vácuo, vai lá alguém e vai conquistar aquele território. Então, se alguma coisa está errada na minha vida, é porque eu abri mão de ocupar esse espaço e ser mais bem-sucedido, e ser mais corajoso, e ser mais ousado, e ser mais excelente. Aí eu não posso reclamar que a minha esposa ganha mais, que no meu trabalho eu não sou reconhecido, que o meu filho não me respeita, que eu me tornei uma pessoa talvez até irrelevante em alguns lugares. Mas a culpa é de quem? A culpa é minha. A culpa é de quem não teve um posicionamento. Então, por que esse homem aqui, esse italiano, conseguiu ganhar a família inteira dele? Porque ele teve uma postura, uma atitude. Né? Ele assumiu aquele papel do cabeça do sacerdote do lar. Ficou esperando, né? Não deu vacância que fala, né? Ele não deixou o vácuo, né? Aquele lugar que ele tinha, ele está vivo, que é o problema de muitos homens, né? O vácuo que eles têm produzido. Ele não produz, ele não tem matéria, ele não tem consistência, ele não tem autoridade. A autoridade vem de consistência no que você faz, né? Eu já tive essa mentalidade de muitas vezes ficar sentido, né? Ficar sentindo e ficar sentido depois por um tempo de ter perdido algo, ter perdido o lugar, ter perdido o espaço e tal. Até o dia que eu entendi, tem duas sensações que são das piores, né? Aliás, duas sensações que você tem. Uma é uma das piores que você tem na vida e seguida da melhor se você souber lidar com a pior. Qual? Às vezes você perde o lugar. Tem homens que perdeu o casamento, viu a mulher nas mãos, nos braços de outro, né? Tem homem que perdeu o filho, tem homem que perdeu o emprego, tem homem que perdeu o lugar, tem homem que perdeu a posição, tem homem que perdeu o dinheiro, perdeu casa, perdeu empresa, perdeu o lugar que ele tinha naquela empresa. E assim, eu já vivi isso. E você pode pensar, alguém foi falso comigo, alguém me traiu, alguém me passou uma rasteira, alguém se aproveitou de mim, eu ajudei, eu fiz, depois alguém veio em mim, alguém que era uma cobra, como a serpente se fez de tonto, de tonta, né, e veio e me deu uma rasteira. Você pode pensar assim, é uma opção. Mas você pode pensar, se eu perdi, como ele acabou de dizer. Faz o corte aí, ó. Esse é o ponto de fazer o corte. Murilo acabou de dizer, você deixa de fazer. Você dá aquele lugar. Então daí vem a pior sensação. Eu descobri que esse é o pior tipo de sensação que eu tenho, quando eu vivo isso. Porque por um tempo eu tinha a pior sensação e eu ficava reproduzindo piores, outras piores. Eu ficava sentido, eu ficava buscando mas quem me traiu, quem é o responsável, quem fez isso comigo, quem não foi correto, quem não foi leal, quem me passou a perna. Não existe passar a perna. Então se você fala, não, mas me passaram a perna, não te passam a perna. Porque se você é a pessoa que você tem que ser, alguém pode tentar tomar o teu lugar. Mas a pessoa vai passar por ali, vai escorregar ali, vai cair ali, igual a gente vê acontecendo. Das pessoas, de repente, que te trocaram, as pessoas que te preteriram, as pessoas que te escantearam, isso em tudo na vida. A gente tem casos de esposa, de filho que teve aquele padrasto, né, de empresa que mandou o cara embora, depois chamou o cara correndo. Não volta aqui, pelo amor de Deus, nós precisamos de você. Você nunca ouviu falar de um homem chamado Jefté? Jefté foi escanteado, lembra? Não, você não tem perfil, você não tem aqui a nossa imagem. Foi embora, foi expulso lá da cidade, da região. Depois os comandantes, né, os líderes da cidade, vem e lidera-nos. Então qual que é a melhor sensação quando você tem uma perda dessa? Você pensar, se eu causei isso,
eu posso fazer esse caminho inverso. Eu posso pegar o tempo agora que eu tenho. Não adianta você olhar para trás. Frase que eu não sei quem disse, deve ter sido daquelas senhorinhas que era avó, que andava de saia ainda, arrastando chinelo antigamente. O leite derramado não volta para a caneca. Perdeu o casamento, perdeu o emprego, perdeu profissão, perdeu empresa, perdeu dinheiro. Você tem que olhar o que eu tenho hoje. Pega o que você tem, não despreza os pequenos começos. Olha para onde você está. Não procura culpados, porque o culpado é aquele que você vê quando você vai fazer a barba, sabe? Não tem aquele que você vai fazer a barba, porque eu nunca vi um homem que conseguisse fazer a barba sem olhar no espelho. Tem que olhar, né? Senão vai ficar tudo torto, alguma coisa ali. Então, esse é o culpado. Então, pega e fala, se você foi o culpado de perder isso, de sair desse lugar, de dar esse vácuo, então seja o responsável agora, como a gente está perguntando, de que quando alguém falar o teu nome, você seja o Cornélio da tua casa. Você seja o Cornélio dessa empresa. Você seja o Cornélio dessa igreja. Você seja o Cornélio aí, entendeu? Desse lugar. Você seja o Cornélio que um país, de repente, fala, eu quero você aqui, ó. Eu quero que você está trazendo. Que um grupo de pessoas que hoje você já está nele, que esse grupo olhe para você como a referência deles e você pode ser essa pessoa. Não adianta ficar olhando que perdeu, sabe? Chorando, se abrindo com qualquer pessoa. A gente já falou isso a semana passada. Se apega com Deus. Vamos imaginar, o Murilo fala muito a questão de que a vida é aquele conjunto de dias, né? Que quantos dias já foi já a sua vida mesmo? Você falou? 14 mil? 14 mil. Então a minha foi 15 mil. Eu sei que eu tô 1.000, eu tô com 1.000 gasto a mais do que ele. Imagina que o tempo que a gente falou hoje é uma viagem que você tem com um tanque só. Você tem um tanque para fazer uma viagem. E todos nós aqui já queimamos 1/4 desse tanque. Hoje, o ponteiro está marcando 3/4. Falta 3/4 de dias esse ano. Falta 3/4 de combustível, 3/4 de oportunidades. O que você decide? Não dá para voltar agora no 1º de janeiro. Dá? Não dá para voltar em 30 de março. Não dá para voltar. Então você tem que pegar, não é o 1º de abril. Você tem que pegar o 31 de março. Não, peraí, gastei 1/4 do meu ano. 1/4. Exatamente, hoje 1/4. Então o que eu vou fazer nos outros 3/4? É o combustível que você tem esse ano. O que você vai fazer? Vai colocar força nas coisas espirituais? Ou vai repetir o Adão? Vai ser a pessoa que sempre está aí, colocando a mulher, colocando a serpente, colocando uma desculpa, né? Sendo aquele covarde fraco, sem vergonha, que está se escondendo, porque além do erro, né, ainda, eu vi que eu estava nu, né, eu me escondi. Onde você está? Né, nem apareceu ali dizer, Senhor, eu pequei, me perdoa, né? Não, Senhor, eu estava nu, eu me escondi, eu não sei o que podia acontecer. Tem coisa que a gente já sabe o efeito, a causa, o resultado, o dissabor. Então aprende, toma uma decisão aí, sabe, de homem mesmo, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou repetir isso, eu nunca mais vou para tal lugar. E o lugar não é só físico, geográfico, é o lugar virtual, é o lugar emocional, né? Começa hoje. Você tem 3/4 aí para completar essa viagem. E vamos, a gente está aqui, ó, né? A gente, graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus, que é o principal personagem desse programa, que é a Hora dos Valentes, o mais valente é Jesus no programa. E ele tem aqui nos ajudado a trazer inspiração e levar homens a sair dessa posição vergonhosa, sair dessa posição de viver dando desculpas, né, de se lamentar, para se tornar homens como esse Cornélio. Sim. E isso é possível a qualquer um. E meus queridos, é o que a gente até comentou bastante hoje em relação ao Adão e a Eva, né? Que a Eva disse, né? A serpente me enganou. Mas a gente já percebeu que todos aqueles que são enganados, não é porque ele simplesmente foi enganado, mas que por alguma razão ele estava tendencioso para aquele objetivo. Ela já queria experimentar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela queria conhecer o que é esse novo, o que é esse conhecimento novo. Ela queria. Lembra do Gideão? Gideão não.
do Josué, quando ele foi enganado pelos gibeonitas, ele foi enganado porque ele não consultou a Deus. Então, nós sempre seremos enganados quando a gente está buscando algo que está fora de Deus. Né, Anderson? Você já conheceu gente que já foi enganado por aquelas pessoas que vendiam aqueles investimentos estratosféricos, incríveis, né? E a pessoa fala, não, mas ele me enganou, mas a pessoa não estava buscando aquilo, algo que ninguém conhece, algo extraordinariamente fantástico, né? Que só eu e ele conhecemos, né? A pessoa persegue tem aquilo. gente, igual acontece na igreja literalmente isso, né? E acontece na igreja com a palavra, nós conhecemos pessoas que foram avisadas, ó, isso não existe, isso não vai terminar bem. E a pessoa naquela, não, eu tô na vantagem, né? É meio que, ó, vocês estão com inveja porque eu vou estar ganhando. Não, isso não funciona. E a pessoa ainda assim foi lá e colocou o dinheiro dela e depois tomou, né? Teve a decepção. O prejuízo, né? É o que eu acabei de falar, o dissabor. Tem coisa que você já viveu de sabor já. Talvez não é nem exatamente nessa área. E a gente nunca é específico em exemplos, apesar de alguns até parecer que é muito, né? O seu. Mas não se prenda só ao exemplo. Esse é um bom exemplo. Muito bom exemplo. Todo mundo vai dizer que foi enganado, igual pessoas que já disseram, não, mas eu contratei tal pessoa e ele me enganou. Mas você analisa o tipo de pessoas que aquela pessoa costuma contratar e conviver, é sempre o tipo de gente que vai dar problema. Então a pessoa, ela não é enganada, ela permite ser enganada. Por quê? Porque ela vai na carne, ela não vai na sabedoria. É só a gente analisar. Por que o Adão... dos sinais, né? Sim, A gente aqui, nós dois juntos já tivemos essa experiência, inclusive, né? Adão não... O quê? Nós dois juntos tivemos essa experiência, né? Sim. Contratamos o mesmo profissional e duplamente. A gente foi avisado, enganado, hein? É verdade, Mas aprendemos. Vamos fazer igual Davi. Sim. É uma vez. Uma vez, exatamente. O problema é a pessoa ter errado 10 vezes no mesmo lugar. Aí tá de palhaçada, né? Por quê? Porque a palavra diz que a Eva foi enganada, mas não diz que Adão foi enganado. Adão sabia, mas ele não se posicionou. Ele sabia qual era o certo, ele recebeu a direção, mas ele permitiu, ele foi omisso, ele não quis ter um problema com a Eva, não quis deixá-la sozinha na bronca, e ele se escondeu. Mas desde quando? Por que ele ia se esconder? Olha como é que o diabo engana as pessoas, pessoal. Só que a pessoa permite esse engano. Deus nunca havia feito nada de mal para ele. Por que de repente agora ele se escondeu como se eu tive medo, eu me escondi, eu temi? Mas por quê? Você vê que o medo é um negócio muito maluco, né? Porque nada aconteceu, Deus nunca tinha dado um motivo para o Adão ficar com medo dele. No entanto, ao invés dele ir lá no Senhor, eu falo, Senhor, eu pequei, eu fui omisso, eu fiz errado, eu não me posicionei, o Senhor deu uma direção, eu permiti que aquilo fosse feito diferente. Não, ele entrou, ele aceitou aquilo, e a gente vê as pessoas aí fracassando, né, por conta de coisas que ela poderia evitar, mas a carne, ela está pendendo para aquilo que ela já está querendo. Aí ela é enganada pelo diabo. Por quê? Porque ela abriu essa margem. Então, nós temos que nos posicionar como essas autoridades. Eu vou ler aqui algumas mensagens e eu agradeço aqui a participação de vocês. Tem alguma aí, Anderson? Abri agora aqui o WhatsApp. Aqui o pastor Marcelo, a liderança masculina no lar, ela é muito influente. A liderança masculina, o homem assumindo o papel de líder espiritual da casa, tem um grande poder de guiar sua família nos caminhos do Senhor. Quando o pai assume esse papel de liderança espiritual, benefício para os filhos e tanto para que poupamos de sofrimento é algo sobrenatural. E olha aqui o Jailton falando, boa noite, Bispo Murilo e Bispo Anderson. Eu trabalho com motorista de aplicativo e a maioria dos homens que solicitam uma corrida são homens fracos, infelizmente. É aquela imagem que a gente vê muitas vezes, né? Aquele homem inseguro, né? Aquela postura até meio corcunda, meio largado, né? Que não, né? Ainda no Brasil a gente pegava de vez em quando, depois de tantos anos, né? Alguns ainda usando até máscara. Lembra que isso mostrava realmente
olhando, né, o estereótipo da pessoa, mostrar um nível de insegurança, né, que ainda usando até máscara do tempo de Aquela pessoa que de está sempre Covid esperando ainda, já né? o pior, né? Salvo aqui, antes que alguém coloque, a gente sabe que tem gente que está em tratamento, a gente sabe que tem gente que está, né, acabou de fazer um exame, tem que tomar alguns cuidados, a gente está Sim. falando, obviamente, de alguém que, por exemplo, uma pessoa que está Ainda fazendo, tinha não vai para o algum medo, mercado, né? não vai para o shopping, Sim. né? Não vai fazer algumas coisas. Então, esse é o caso, realmente. Isso é aquela fragilidade, né, que não cabe no homem, né? Sim. Eu estava falando agora há pouco ainda, né? A Iana não sabia que quando um leão ele chega num grupo, né? Ele mata o leão. O leão, a maior autoridade dele é matar o outro leão, Outro leão. né? E ele domina ali os filhotes daquele leão também, machos, que pode depois os filhotinhos. não pode depois dar uma retaliação, né? É. E aí ele toma posse ali, né? É isso aí. A Bíblia várias vezes, né, nos compara ao leão. Jesus é comparado ao leão. A gente não pode ser o tipo de homem que só está disposto a enfrentar coisas, desafios menores do que nós. Porque a gente só vai crescer enfrentando desafios considerados maiores do que nós. São esses que nos habilitam às próximas fases. Dado o próprio exemplo de quem enfrentou o leão, depois o urso, depois literalmente um gigante. E aquilo nunca mais aquele garoto ainda foi o mesmo, né? Ou seja, ele não se negou a enfrentar o desafio maior que ele, né? E um deles era um leão, inclusive, né? Não, o leão tá aqui tirando da minha casa, tá tirando aqui das minhas ovelhas, e agora eu vou tirar algo dele, né? Então, a gente tem que ter essa... E falando do Adão, né? Interessante que quando a gente pensa, é muito aberta essa passagem, né? O que era mal para o Adão? O que era mal, né? O que a serpente, que poder que teve a serpente de dizer, oferecer o mal como um plus, né? Um conhecimento a mais, né? Porque, como você colocou agora, Deus e tudo indiretamente, ele já falou diretamente o que Deus proporcionou a Adão. Deus nunca fez mal para o Adão, diretamente. No que Deus falou, Deus criou ele, depois Deus viu que ele estava só, fez a mulher para ele, que dizem que foi esse talvez mais próximo do mal, né, que Deus teria feito para Adão. Brincadeiras, mulheres aí, ele conheceu né? o outro lado. A gente... Que até então ele não sabia o que era mal, né? O que você tá falando, que é mal, né? É igual um bebê, né? Isso. Ele não tem consciência do que é maldade. Nada, absolutamente. Até que chegou aquele dia. Como se diz, está muito boa a sua vida, né? Brincadeira isso, tá? A gente sempre fala, as mulheres ainda não inventou que vêm, caminhão. a gente sempre fala nos casamentos, né, que Deus quis abençoar o homem, na verdade. Deus quis presentear o homem pelo bom trabalho que ele estava fazendo ali, dando nomes aos animais, né? Então, tanto que o homem reconhece, né? Antes que alguém já coloque as mulheres aí, derruba a nossa audiência, ou nos cancele, né? Mas não tem mulher assim que assistindo. Toda mulher sabe. Mas o homem disse, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, o homem não sabia. Aí ele colocou muito bem aqui, o Adão não sabia diretamente o que era o mal de Deus. Mas indiretamente, tudo que ele viu, ele também não sabia. E nem a mulher. Porque a mulher, a gente não sabe quanto tempo depois, mas ela ainda pegou melhor. Porque aquele trabalho que o Adão teve, a gente não sabe por quanto tempo, nomeando, não sabemos quantos milhões de seres, né, que existiam antes, né, do dilúvio, porque depois do dilúvio a gente sabe já que teve uma grande espécie aí que já ficou, né? Ela nem teve aquele trabalho. Então, qual foi, né, esse plus? Mas o que ele está dizendo aqui, ele disse, tem que já haver uma tendência. Tem que ter já uma tendência ali dentro, senão não funciona, né, essas investidas aí de Satanás. As mulheres estão se manifestando aqui, vocês são uma bênção, somos uma bênção, quem disse diferente? Não, a gente só está ratificando isso. Claro, lógico, essa sim, fica com essa frase que a gente falou, essa sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Até a gente conversava isso ontem, vamos fazer vamos expor aqui uma conversa particular, que tinha mais gente, eu não lembro quem era, para não ser injusto aqui, né?
Eu já falei isso algumas vezes, eu falo isso em culto, inclusive. Inclusive, esse é um tema que às vezes eu falo em culto, que eu assim, eu já perdi gente que depois retornou com humildade, né? A gente estava conversando ontem que um homem não é normal, não é correto e não é bom para ele chegar, por exemplo, aos 40 solteiro. É verdade. A gente falava ou não falava isso? Então, aqui só para deixar isso. registrado, a gente não acha que mulher é o problema do homem, principalmente muito homem tem problema porque ele não se posiciona. Sim, né? é o posicionamento. Então, assim, a gente não acha que o homem ele é melhor sozinho. Não é melhor. Então, a gente, inclusive, essa era uma conversa nossa, né? O homem chegar a 40 anos solteirão, ele tá com muito prejuízo, ele não tá no benefício. Não, prejuízo. Tá errado isso aí. É. E aí você que tá aí com 40 falando, não, mas qual o problema? Não tem problema, né? Jesus ensina que a gente cresce com o casamento, Exatamente. né? Jesus ensina naquela Paulo, passagem, Pedro, né? O solteiro, o santo e o casado vão na mesma linha. Então não tem como, né? Inclusive para um homem de Deus, que ele é feito de carne, que ele não é cego, ele não é surdo, ele não é... Ele é anímico, né? Ele não é inanimado, ele precisa, né, de muita coisa que uma mulher pode ser para ele como companheira. Isso não é opinião, isso é fato comprovado. Meus queridos, a gente tá aqui, a Mari está falando aqui, ó, nós somos mulheres de Provérbios 31, exatamente, por isso que elas não vão se achar ruim a brincadeira. Mas a gente está finalizando aqui, ó, na rádio. Não, a Mari, a outra Mari, aquela loirinha. Entendi. A gente está finalizando aqui na rádio Adore Mais FM em São Paulo. Então, você que está talvez aqui assistindo ouvindo, né, pela rádio, vem aqui para o meu canal no YouTube, Murilo Rossafa, e a gente vai finalizar daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho você tem o culto dos Eliaquins, da Vigília do Melhor da Terra, às 7h30, né, pela transmissão e também em todos os nossos templos. Então procure o mais próximo e esteja lá em nome de Jesus. Deus abençoe. Dá uma despedida aí antes para a gente ir para o canal. Pessoal da rádio aí, uma boa tarde. Até segunda-feira que vem, né? Isso aí. E esse ponto, Anderson, é o que você falou. Falta o posicionamento. Por quê? Porque inclusive eu já falei isso em culto. Enquanto eu não havia tomado uma decisão em relação ao meu casamento, eu sempre, isso a gente vê isso nos relacionamentos, você atende bastante, eu tenho os atendimentos que a gente escuta essas coisas, né? É o jeito dela, aí ela diz, não, é o jeito dele. O que a palavra diz? Que os dois se tornarão um. Ou seja, não são os dois que se tornam metade, se tornam meio, né? Ou seja, quando a gente entende que um complementa o outro, a gente para de ter aquelas guerras, né? Porque o meu perfil, ele completa no da Mariana e o perfil da Mariana completa o meu. Então ela me ajuda a crescer de um lado, eu ajudo ela a crescer de outro. Mas quando a gente não tem essa maturidade ainda, e é claro que essa maturidade é desenvolvida aí durante as décadas, na verdade, não é durante algum tempo, é a vida inteira amadurecendo essa ideia, porque tem orgulho, tem sentimentos, tem passado, tem um monte de coisas que muitas vezes a gente não quer submeter. E quando a gente entende isso, a gente para de falar, não, porque o jeito dela é ruim, ou o jeito dele é ruim. Não, o Senhor, ele sabe as coisas. Você sabe o que a Iana te agrega e ela sabe o que você agrega a ela. Então, os dois se completam, mas se a gente não tem essa sabedoria, a gente fica naquela guerra, né? Porque não gosto do seu jeito, eu também não gosto do seu. E o Senhor nos ensina que a gente se complementa, né? Características diferentes. Um tem uma vida por uma área, uma curiosidade de uma outra área, outro tem uma serenidade, um equilíbrio, uma sensatez em algumas coisas. Ou seja, um ajuda o outro a subir, outro ajuda o outro a equilibrar, e assim todo mundo vai crescendo. Com certeza, se você trocar a palavra que você usa, complementa, para colocar acrescenta, você entende. Exatamente, não é os dois viram meio. Os dois viram dois do tamanho de um só, né?
na verdade. Então, eu não ó, quer um exemplo bom? Você está aqui há mais tempo que eu. Eu observo muito isso. Primeiro, pelo a minha experiência pessoal. Eu tenho convicção, né? Eu já tenho uma outra cabeça hoje do que eu tinha em janeiro, quando eu cheguei aqui, né? Mas assim, eu não tenho dúvida. Eu já fui uma pessoa muito isolada, eu fui muito isolacionista também. Qualquer coisa é natural da minha personalidade, não da personalidade de fleumático, antes que alguém fale, isso é do fleumático. Não, não. Isso tem a ver com a personalidade que eu desenvolvi ao longo da minha vida, com traumas não vencidos, com batalhas não resolvidas. Não tem a ver com a personalidade, né? Mas eu não tenho dúvida que a Iana é uma das grandes responsáveis do meu equilíbrio aqui, na minha adaptação. Tem vários pontos aqui que, assim, eu não sei como eu estaria, ou como eu teria passado algumas coisas, vivido algumas coisas, se não fosse ela junto. Óbvio que, assim, nós dois, né, temos a Linda. Tem coisa que, é aquilo que a bispa fala às vezes, tem coisa que você não faz por você, faça pelos seus filhos. Você olha para aquele ser, né, teve momentos que a gente falou assim, a Linda é um anjo, que os dois estavam ali olhando para ela, literalmente olhando para ela numa cena, né, bastante nostálgica, mas, e assim, eu vou te falar uma coisa que eu vejo aqui. Ele deve ver mais que eu ainda, e você deve falar isso, né, a tua experiência. Eu vejo dois tipos de pessoas. Inclusive, não vou falar aqui, mas uma delas você conhece até mais que eu, lidou com ela mais do que eu. Tem dois perfis aqui de homem, né, aqui nos Estados Unidos. Estou falando de brasileiro que veio para cá. Os homens que vieram casados para cá e os homens que vieram e ficaram solteiros, tem uma disparidade nesses homens. Verdade. Mas você percebe que parece que o homem que ele não casou, um deles é aquele que você sabe que eu tenho lidado devido à questão aí, que até eu tenho depois te dar uma posição, você reparou, né? Não casou. E lembra ainda daquela conversa que eu tive com ele em novembro? Sim. Quando eu vim que eu tive com ele, não lembra aquela história, não, porque tal mulher. Quando você olha para ele, você vê, ele já está há muito tempo aqui, né? Anos, muitos anos. Os homens que chegam aqui casados, eles têm as dificuldades, né? Tem um monte de coisa aqui que a gente não vai entrar agora no assunto, que não é o tema hoje. Mas esses homens, eles adquirem uma maturidade, eles adquirem uma segurança, por um lado, porque eles são obrigados a passar por um momento bem difícil, muitos um momento em que o homem tem que desenvolver a humildade dele, passar por dificuldade e ter uma mulher assistindo isso, que ele tem que ser homem para ela. Ele tem que ser homem para ela. E isso ajuda muito o homem aqui. Sim. Então passa um tempo, as coisas vão se acertando, né? O homem busca Deus, o homem dá a Deus o que tem que dar, coloca a cabeça no lugar certo. E você vê assim família, você vê uma vida naquele homem. Aqueles que vêm, porque o homem que vem para cá sozinho, ele tem uma meta na vida, ganhar muito dinheiro, trabalhar assim até não aguentar o corpo e ganhar dinheiro. E ganha. Mas você vê que aquele dinheiro que esse homem ganha não muda a vida dele. Não melhora sequer a vida dele. Você vai falar, não melhora. Porque os que eu já vi, conheci aqui, que não se casaram, são homens que eu vejo que perdeu o portal do tempo certo. É verdade. Sabe? E ficam, parece que até... eu não vou usar a palavra que eu gostaria de usar, que é uma palavra um pouquinho... vai parecer exagerada. Mas eles ficam diferentes. E porque você vê, talvez aquela coisa, né? Porque casamento, como o Murilo colocou, né? E Jesus diz, Paulo diz, é uma preparação do teu caráter. Principalmente quando você tem que passar por uma dificuldade e tem uma mulher, como ele disse, que você tem que ter uma donzela para salvar, né? Assistindo aquela tua dificuldade. Quando você está apertado, quando você está doente, quando você está mal, quando você é humilhado, injustiçado, quando você está num momento de baixa. Você não quer que a tua mulher te vê por baixo, que ela assista aquilo. E muitos homens, por terem essa cena,
Eles olharam para Deus, descobriram o melhor de Deus, se fortaleceram, se levantaram e fizeram a diferença. É um negócio que eu já comentei, inclusive, com alguns homens aqui, é que aqui, Anderson, você deve ter percebido já também, como muitas vezes vem só aquela família, eles acabam se unindo muito mais, porque enquanto no Brasil tem os escapes, amizades, essas coisas, então Sogra, a família mãe, cunhado, acaba isso, amiga. a família acaba ficando mais suscetível a ter um problema, uma desestabilização. Aqui não, aqui são só eles. Tanto que quando a gente fez o Natal aqui, por exemplo, foi uma coisa muito bonita, porque a boa parte não, todos, né, que estão aqui, não tem sogra, não tem mãe, não tem primo, não tem tio, não tem ninguém. Irmão. Então, muitas vezes, outros anos que estavam aqui, passaram o Natal como mais um dia normal, comum, sozinhos, sem ninguém, sem família, e aí a gente se vê numa família. E eu vejo que até a chegada do Isaac e posteriormente você, com a Iana, o Jonatas, Tamires, a Júlia, todo mundo, né? Chegou primeiro o Isaac, mas durante um bom tempo ficou somente eu e a Mariana aqui. E ela teve que dar um suporte assim fantástico de coisas que ela não fazia no Brasil, que ela começou a fazer devido às necessidades e aquilo fez todo mundo puxar para um nível superior. Ela dando conta das questões da casa, das meninas, da igreja, né? Das vezes, naqueles primeiros vídeos que a gente fez, né? Aqueles cultos que a igreja ainda não tinha nada ainda, né? Estava com chão de concreto ainda, fazendo culto, às vezes para uma pessoa, às vezes só para transmissão, né? Só com o suporte, ela às vezes segurando o celular, depois dando o lanchinho para as crianças aqui na recepção, em cima de caixa de papelão, porque não tinha mesa, não tinha cadeira ainda, não tinham chegado ainda as poltronas, né? Então, são momentos onde eu percebo que as famílias aqui, por mais que tenham lá seus desafios, elas estão, pela necessidade, mais unidas até. Sim. Você vê que aqui, pelo menos, eu falo, né, que não tem homem sem vergonha. Cada um está trabalhando e está cuidando da sua família. Pode Sim. até estar desequilibrado na agenda, no tempo, mas não tem aquele homem que está buscando o amante. Por quê? Porque já está com essa cabeça, ó, é a nossa casa, a nossa família. Então, é uma característica interessante que a gente vê aqui, nesse contexto dessas pessoas, dessas famílias que estão aqui. Não tem aquela coisa aventureira, não, é uma cabeça séria. Pode estar errado nas prioridades, né? Tá buscando pouco a Deus, tá desequilibrado aí no tempo para a família. Aí a pergunta, como você é conhecido? Se é o sem pontualidade da igreja, se é aquele que perde culto quando dá para estar no culto, né? Essa pergunta vale para isso também, porque na igreja você também tem a sua fama. É ou não é? Pois Eu é. não tem. Pois é. Tem gente que na igreja tem a fama do generoso, tem igreja que tem a fama do que cobre todo mundo, tem aquele que tem a fama do que atrasa, tem aquele na igreja que tem a fama do que falta, tem aquele que tem a fama do ponta firme, sabe? Aquela pessoa que é o primeiro que se liga quando você precisa. Eu quero ser esse tipo de pessoa para as pessoas que me rodeiam. Eu não quero ser aquele número. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou isso para mim, lá faz anos já, isso foi lá uma época da Taquari. A pessoa falou, ó, toda vez que tem tal situação, você é a primeira pessoa que fulano, beltrano e cicrano liga. Aquilo para mim valeu mais se eu ganhasse R$1 milhão. Porque aquilo coroa um trabalho. Sim. Né? Quer dizer, se é o primeiro contato, se eu tiver que ligar disso, como você é conhecido hoje? Então, o que ele falou. Realmente, aqui, índice de adultério, por exemplo, é 0. Não. Porque o homem não tem opção, né? Ele tem que correr pela casa dele, a família dele. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para os solteiros que estão nos assistindo. Você que é solteiro de 18 a 98 anos, para de ficar peneirando e coloca uma coisa na sua cabeça. Já tem uma mulher orando por você na igreja. Toma atitude. Tá entendendo? Não fica peneirando, sabe? Tentando. Quem muito escolhe acaba sendo escolhido e depois não é a escolha, não é a melhor escolha. Então, sabe, levanta o olhar, não é ser arrogante, levanta o olhar. Você
precisa pedir para Deus tirar aquela escama, né, que Paulo tinha no olho dele. Fala, Senhor, me mostra qual é a minha. De repente você está querendo a mulher, você colocou tanta característica, tanta coisa, né? O Murilo está aqui, ó, o exemplo, ele falou quando se posicionou. Murilo e a Mariana eles só são parecidos na altura, né? Coisa que eu e a Iana nem somos na altura, né? A gente é completamente diferente. Você vai falar assim, mas se eu casar com uma pessoa mais parecida é melhor? Com certeza é melhor. Você vai economizar um tempo na sua vida. Mas você não vai achar perfeita. E tá as mulheres colocando aqui, eu sou a de Provérbios 31. Então coloca teu nome, teu telefone aí para esse cidadão ligar, né? Porque geralmente a gente não casa com a mulher de Provérbios 31. Ela, inclusive, o casamento a leva a se tornar a mulher de Provérbios 31. Mas já que tem as de Provérbio 31 solteiras... Eu acho que são só casadas aqui. Estão orando, então, amém. Não, se for as casadas, nessa posição. Que Deus abençoe esses maridos aí, né? Mas os homens aí, você tá ouvindo isso, tá falando, não tem mulher. Não fale isso não. Não fale isso não. Tem, sim. Mulher tem. Até aqui em Kissimmee, que acabou de abrir, já tem mulher para casar. Sim. Entendeu? Todas as igrejas, se eu pedir para cada pastor aqui, ó, tem mulheres orando, mulheres de Deus, mulheres assim devotas, né? Vamos dizer, tem Cornélias já na igreja. O que tá faltando é os Cornélios aí para casar com essas Cornélias, né? Porque tem mulheres na igreja, a gente tem mulheres na igreja. A maioria é mais mulher do que homem. Né? E mulheres assim, de Deus, mulheres que estão há anos provando, pagando preços. E tem homens que, sabe, a gente não entende o que está esperando. Não espera mais não. Esse já queimou um quarto de tanque já de petróleo. Esses 3 quartos agora você vai declarar e vai decidir. Eu vou casar esse ano em nome de Jesus com uma mulher aqui dentro do Ministério Mudança de Vida e vou ser feliz, em nome de Jesus. É isso que a gente está falando. Muitas vezes falta no homem, né, Anderson, uma atitude, porque fica por alguma razão, que é o que eu falei no começo, né, a pessoa perde a autoridade por conta do pecado, da culpa, né? Então fica aquela hesitação, né? E a gente precisa romper nisso, né? Pegar a unção desse boi selvagem, não do boi manso. Isso. Né? O boi capado, né? Não faz diferença. Capado. Tem que ser o boi selvagem, né? O indomável, né? Aquela força, porque o boi é um animal potente, né? Poderoso e indomável, né? Então a gente costuma falar bastante do leão, né? Da águia, até do cavalo, né? A gente até toca pouco na questão do boi selvagem, que é um animal também abençoado. Você vê que, né, do boi a gente só não tira o mugido, né? O berro dela, né? O resto tira tudo da vaca. Então, o Senhor nos dá esse exemplo também de força com esse animal. Então, assuma esse papel. Né? Tem mulher aqui falando que está buscando esse homem no ministério, que é uma mulher solteira, e que está, né, ocupando esse lugar de mulher sábia, né? Inclusive, esse final de semana é o trabalho das mulheres, né? Que é importante a mulherada participar, né? E chamar as amigas aí, e para... Não pegou mal não, ô Emerson. O boi manso pegou mal. Não pegou mal não. Tem que incomodar, né? Tem que ser o boi selvagem, né? Aquele homem de atitude, né? Aquele homem indomável que, inclusive, é o que o Anderson falou no comecinho, né? Que se torna atraente para as mulheres. Porque a mulher, ela vai se sentir atraente com aquele homem que transmite uma força, uma segurança, uma credibilidade, uma seriedade, não aquele molecão, aquele aventureiro que casa, mas quer continuar com a atitude de solteiro, né? Não dando satisfação, saindo com os amigos. Não, a vida muda, né? Então a gente tem que saber o que a gente quer de verdade para a nossa vida. Exatamente, né? Tem que mudar a mente, mudou o status. Aliás, o homem, ele não muda quando ele casa, ele já muda quando ele pensa em casar, né? Ele muda o espírito, ele muda a companhia. É aquela história, você quer casar? Já começa a andar com um homem casado, você vai ser visto melhor. Já começa a se preparar financeiramente para chegar na hora e não falar para a mulher, o que você tem, vamos dividir comigo. Tudo bem, não é um problema dividir, mas já se prepara, você tem que chegar com alguma coisa. Aí a pessoa vai falar, tá difícil? Não, não tá difícil não, tem coisa... A gente vê aqui isso, né? Deixa o trem passar, que aí... Deixa a CPTM aqui passar. Aqui a gente vê que
todo mundo, né, tem disposição quando precisa. Você vê muita gente que só trabalhava engravatado, escritório, chega aqui, ó, e mãos à obra. Então, é atitude. E assim, alguns vão falar assim, mas às vezes você vai na mulher e ela escolhe demais. Vai, sabe? Tem mulher que já teve as suas experiências também. Como teve homem também que escolheu demais. Eu lembro de um homem que ele teve a oportunidade de casar bem na igreja, ele passou acho que uns 4 anos na igreja, o ano passado ele foi pedir a bênção. Pediu a bênção esses dias, né? Ele tinha meu contato, nem sabia que ele tinha meu contato também. Aí mandou mensagem, vi que você tá aí nos Estados Unidos, tal. Lembra aquela mulher lá que eu te falei e tal? Eu falei, não lembro mais, né? Eu lembro que você falou de alguém, mas não lembro da pessoa. Então, fui, na verdade, era mais ímpia do que... Falei, então, você teve oportunidade na igreja, ficou escolhendo, né? Teve palavra, eu lembro que teve palavra que falou, né? Mulher orando. E aí, às vezes, o homem fala isso, mas a mulher escolhe... Vai ter atitude. O que mulher não tolera é o homem sem atitude. Uma vez eu lembro que uma mulher na igreja, uma mulher que eu respeito, inclusive, um homem que você conhece também, você sabe do caso. O homem mandou mensagem para ela e ele manifestou interesse nela. Olha, né, vamos orar, acho você bonita, eu gostaria que você fosse a mãe dos meus filhos, tal, aquela coisa. Eu não conhecia esse lado dele. Nossa, ele fez um texto ali e tal. E ela falou assim, olha, eu tô me sentindo assediada. Desse jeito ela falou. Veio ela e uma pastora, né? A pastora, na verdade, falou comigo. Eu falei, deixa eu ver isso aí. E até então, o homem mandou uma mensagem, falou, então, você precisa falar com ele, porque eu tô me sentindo assediada, tal. Eu falei, deixa eu falar uma coisa. Ele é solteiro, você é solteira. Ele não te desrespeitou, não foi imoral, né? Não te cercou. Ele teve a atitude de um homem. Falei, agora tem atitude de dizer para ele que você não se interessa por ele. Que não é seu perfil, que você não quer, que você não admira. Até é bom para ele, que ele vai ouvir isso e vai falar, puxa, então deixa eu mudar, né? Porque a pessoa que eu me interesso talvez até reverte isso. Mas assim, quando ela falou assim, não, mas o senhor precisa corrigir ele porque eu tô sendo assediado. Falei, não tá sendo assediada. Eu falei, eu discordo da maneira dele de abordar você. Esse negócio de mandar mensagem, Telegram, e-mail, sei lá, Facebook, eu não lembro agora como é que foi exatamente. Eu falei, sou contra isso. Alguma coisa dessa aí. Eu falei, sou contra isso. O homem tem que chegar, né, respeitosamente, de preferência na presença de uma obreira, né? Você tá dentro da igreja, falar, fulana, né? Descobre o nome primeiro, né? Não chega fazendo de conta que você não sabe, não conhece, né? O Espírito Santo que tocou. Não, ali é o homem que tá falando, né? É assim. Tô sentindo, tô querendo, tô pensando, vejo, olha tanto tempo falar. Porque uma coisa é um homem falar com uma mulher, outra coisa é o homem mostrar a meninice dele, mandar mensagem para a mulher e não ter a coragem de se assumir para ela. Falei, discorde e divirjo dele nessa postura. Falei, mas dele dizer não. Aí depois ele acabou se excedendo, passou quando ela disse não. Ela disse não, não e não. Igual o telemarketing. Falou não 3 vezes é lei. Tem que desligar o telefone, não pode perturbar. Quando uma mulher fala não, acabou. O máximo que o homem pode fazer é orar a Deus e Deus torcer o coração dela para ela voltar correndo e dizer sim. Mas o homem dizer, inclusive dentro da igreja, a mulher e o homem precisa ter essa abertura. Nós não vivemos a política, nós não vivemos essa visão do mundo do politicamente correto. Um homem não pode ser impedido e cerceado de falar respeitosamente com uma mulher quando ele está interessado nela para ser a sua esposa, né? Tanto que eu estou dizendo que eu fui solicitado a corrigi-lo, eu falei, eu não vou corrigir ele por isso. É muito estranho, né? Depois eu corrigi ele quando ele passou, quando ela disse não. Algumas realmente ficam numa confusão. Elas estão, algumas mulheres confusas, né? Porque ela espera uma atitude do homem, o homem às vezes não tem por conta dessa insegurança. Aí o que tem, ela se sente atacada, assim, assediada, mesmo quando ele agiu de uma forma correta, assim, respeitosa, né? Aí fica aquela coisa que a gente falou algumas semanas, né?
o cara fica meio sem saber como agir, porque acho que se eu falo, nem não a pessoa pode. sabe como é que ela quer, né? Ela fala, tem que ter atitude, aí tem atitude, não gostei da atitude. Passou da conta. Então, a gente precisa ter o equilíbrio, né? Como eu estou dizendo, essa pessoa depois foi corrigida, né, duramente, depois até foi convidada a se retirar da igreja, não foi nem por esse caso, foi por outros, mas a princípio eu ainda disse, tanto que eu falei isso para ela, se ela estiver assistindo ela sabe, falei, por isso aqui eu não vou corrigi-lo e não discordo dele querer, e ele é solteiro, você é solteira, não é um problema. Falei, se ele passar do limite, o que é passar do limite? Não respeitar um não. Então homens não tenham medo de falar, e mulheres... não se sinta ofendida por um homem. Você vai falar, mas esse aqui é muito feio, né? Mas esse aqui é muito isso. Ele é homem. E ele tem que ter dentro da igreja, não pode haver cerceamento, e estou colocando dentro de um ambiente de respeito, dentro de um ambiente espiritual, né? Atitude espiritual e atitude positiva. Que é o que o Murilo falou agora. Eu já ouvi jovem falando, eu não vou chegar ali e falar com tal menina, porque eu já ouvi a amiga dela falando que ela pode se sentir assediada. Não. Isso eu falo para minha filha. Eu já uma vez, a minha filha chegou e falou assim, tal menino falou isso para mim e tal, né? Papai. Eu falei, filha, peraí, o menino, ele gostar de uma menina e particularmente bonita como você, né? Eu falei assim, ele não tá errado. Mas ele pode falar para mim... Hoje em dia, gostar de uma menina já é um ponto muito positivo, né? Claro, opa. Sim. Nesses dias, nesse né? tempo, Eu já falei para ela, falei assim, minha filha, é normal os meninos, se todos gostarem de você da classe, normal. Eles não vão passar do limite. Aí você tem pai, né? E tem homem na sua casa. Agora eu falei, ele chegar em você e dizer, como tem um que chega nela toda vez fala, né, da sua pretensão, né? Tá sempre ali, né? E eu não vou negar. Uma vez alguém até me perguntou sobre isso, eu falei, eu tenho que respeitar esse menino porque ele tem essa coragem. Peraí, você acha que eu quero pra minha filha um cara que não tem coragem de falar pra ela que gosta? Que vai mandar mensagem por amigo, por não sei quem, que fica... Tanto que uma vez eu falei até pra Iana de uma diferença de uma pessoa e de outra, que a gente sabia que tava nessa, que eu falei assim, o fulano é assim, ele não tem a minha admiração porque ele é covarde. Porque eu sei que ele gosta dela e ele não tem coragem de falar para ela. Né? E o outro, assim, já tomou algumas invertidas, mas ele tá ali. Entendeu? Não, eu tô aqui, Peraí. Uma hora isso muda. E se muda? Esse é o tipo de homem que eu quero. O cara que foi ali perseverante, que lutou, que teve aquela, né? Puxa, você vale para mim. Né? Agora imagina, não pode falar comigo. Um dia ela veio com essa conversa, eu falei, não. O menino falar com você não tem nada de errado. E você não pode achar isso anormal. Né? O que é anormal é uma menina falar que gosta de você. Isso é absurdo, isso é horrendo, isso é abominável. Aí sim, isso aí é coisa da gente ir para a escola, né? Derrubar uma coluna da escola, fazer como se diz, um estardalhaço. Agora, um menino, aí você vai falar assim, por que você está falando isso? Porque eu não sei de onde veio isso, que um dia ela veio falando que estava errado. Alguém, alguma amiguinha, acho que sabe aquelas conversas de, não, mas o fulano falou, o fulano não pode falar. Não é hora dela pensar nisso, é claro, não é hora dela tá com a cabeça dela nisso, coração. Mas, igual ele falou, do jeito que as coisas são hoje, eu quero é que ela se acostume que tenha um menino gostando dela. E esse menino, no dia da manhã, ele vai, como se diz, ele vai trazer como é que chama aquele elefante que tem dente de marfim, aquele com dente de sabre lá? O mamute. Não era bem esse, mas serve. O dia da manhã tem que trazer um desse aí. O elefante é o mamute, ou o tigre dente de sabre, qual dos dois? É o elefante, aquele que tem assim, só um dente daquele ali, dá pra você comprar uma mansão aqui no... Né, um dia esse cara vai trazer um elefante africano. Um elefante desse daí, e ela não pode achar normal, tá certo. É o homem que tá conquistando e salvando a sua donzela, né? Isso e aí. As nossas mulheres têm que estar abertas. O tema era esse. Você não pode também, mulher que está nos assistindo, achar normal um homem, né, respeitosamente, preferência na presença de uma outra mulher, uma obreira, uma pastora, falar com você do interesse, né, sentimental que ele tem por você. Até porque se não for assim,
o Espírito Santo não costuma fazer esse trabalho esse a trânsito festa em aí, obras né? ela é morta, Exatamente, pronto. Meus Fechou queridos, com chave de ouro. os pontos, acho que ele esqueceu que a gente tá 1 hora atrás, tá quase começando a transmissão do culto. Esqueci mesmo, esqueci. Perdoe-me, Oi, esqueci gente. mesmo. Eu tô vendo 6h25 aqui. A gente passa um pouquinho quando a conversa é boa, né? Mas esse é o ponto, né? Nós temos aí um espírito poderoso, onde a gente tem que se posicionar dia após dia, né? E não perder as oportunidades, como ele falou no começo. A gente já queimou 1/4 do tanque do combustível, não vamos queimar mais metade, 3/4, daqui a pouco a gente para no meio da estrada e não fez nada. Daqui a pouco o propósito da mudança tá na reserva. Nossa, aí... Não é? É ou não é? Aí tá na reserva, Deus. aí é na banguela só, né? Aí não pode acelerar muito, mas é desse jeito. Ó, eu não sei, isso que você falou elefante, né? Mas falaram aqui o rinoceronte, é isso que você queria lembrar? Não, então é o elefante mesmo. É um elefante mesmo. Deve Meus ser queridos, esse mamute que você falou aí. A gente está encerrando aqui hoje mais um programa Hora dos Valentes, né? O programa vai ficar disponível amanhã para você, nesse mesmo horário, e que você saia daqui realmente com definições na sua vida, com atitudes já estabelecidas aí no seu caráter, para você se tornar cada dia mais um homem forte, um homem poderoso, um homem que esse mundo precisa, a sua família precisa, em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, fique daqui a pouco com o culto, né, a vigília do melhor da terra, o Eliakim, aquele que Deus levanta e sustenta. Né, Anderson? Isso aí, uma boa noite para você. Você já sai do canal do Bispo Murilo e vai para o canal da Bispa Correndo, que daqui a pouco tem aí o Bispo Fernando transmitindo, né, o Eliakim. Então já está no YouTube continua, nem porque 3 minutos você já está começando o culto. Perdão aí pelo horário estendido, realmente eu não me dei conta, mas você já continua no YouTube e você, né, que está aí na transmissão, mas quem está a caminho da igreja, já chega na igreja para participar presencialmente desse culto, que vai ser uma bênção. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.